Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios. A primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, se é que o pessoal de Corinto era crente, né? Mas o apóstolo mandou uma carta nessa esperança. E o capítulo 6, nós vamos ler o versículo 12. Primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Todo mundo já achou aí? O texto bíblico diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa série, ou o tema do nosso mês da juventude, é sexo, drogas e rock and roll, entre desafios e escolhas. A gente fez a conferência jovem, e semana passada a gente falou sobre sexo, sobre sexualidade, e dessa vez vamos falar sobre drogas, sobre drogadição. E quando a gente pensou nesse tema, uma das coisas que a gente pensou, logicamente, está ao nosso redor. Todos os dias, eu chego aqui na igreja e há pessoas dormindo à nossa porta. Todo dia. Todo dia. Há pessoas dormindo, normalmente, via de regra, usuárias de crack, de álcool e de outras drogas. Em resposta a isso, nasceu a Cristolândia. E uma resposta anterior ainda tinha nascido já o GEAME, que também nasceu daqui, mais focado em crianças, em meninos e meninas de rua. Depois nasceu a Cristolândia, focado em transformar, em tratar, em socorrer a Cracolândia. Mas os desafios se mantêm. E quando a gente pensou na nossa realidade, a gente pensou na nossa volta, a gente pensou na nossa juventude, que é ofertada a drogadição o tempo todo, em todo lugar. Numa cidade como a nossa, droga é fácil de se conseguir, está na periferia, está na Cracolândia, mas a gente sabe também que está nas regiões nobres da cidade, então não tem essa, é muito fácil. E aí, falar de drogas parece que é mais do mesmo até. Depois eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, é um desafio para nós, é uma coisa que a gente já tem enfrentado, que de alguma forma a gente já tem respondido, mas falar de drogas para um auditório de crentes, talvez falar mais do mesmo, tudo que você já sabe, tudo que você já aprendeu, tudo que você já leu, tudo que você já viu sobre drogas e sobre os malefícios delas. Eu vivi na minha casa, já compartilhei algumas vezes com os irmãos, eu perdi meu pai, vítima de álcool, com 48 anos, infartado, já com cirrose, já totalmente dependente do álcool. Então, falar disso é falar mais do mesmo, talvez. Mas eu queria pensar um pouco além sobre droga, e não só sobre droga propriamente dita, ou sobre outras coisas que possam nos dar um prazer destrutivo. Porque talvez uma definição para a droga que eu encontrei na meditação e preparando esse conteúdo é tudo aquilo que é destrutivamente prazeroso. Porque a droga dá um barato. Isso a gente tem que concordar. A droga dá um barato. A droga dá um efeito. A droga provoca os nossos hormônios do prazer, especialmente a ocitocina, por exemplo, que é um deles. Dá um prazer, provoca uma boa sensação. Hora de relaxamento, hora de superatenção, dependendo das drogas. Enfim, ela tem o seu prazer. E é por isso que ela é tão atrativa. É por isso que ela é tão atraente. É por isso que ela seduz tanto. Mas eu quero pensar no que o apóstolo Paulo disse, quando ele diz que tudo me é permitido. Ou numa outra tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Uma outra tradução ainda do Eugene Peterson na mensagem diz assim: só porque é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Não significa que eu vou ter que sair por aí fazendo tudo o que eu tenho direito. Porque desse jeito eu serei escravo
dos meus próprios caprichos. O Eugene Peterson dizendo que se a gente sair fazendo tudo que nos convém, ou tudo que a gente achar que pode, tudo que nos é permitido na linguagem paulina, nós, na verdade, seremos escravos do nosso próprio capricho. E esse é o grande risco. Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto, e essa coisa, tudo me é permitido, era um adágio popular. Alguns teólogos dizem que era provavelmente até uma fala de Paulo, dentro do contexto da graça, dizendo que debaixo da graça tudo nos é permitido, quando Paulo fazia o paralelo entre graça e lei. E aí os crentes de Corinto tomam essa fala paulina fora de contexto, de que todas as coisas me são lícitas, e começa a enveredar por um caminho péssimo, da perspectiva moral, da perspectiva do corpo, da perspectiva da mente, da perspectiva da vida como um todo. E isso vai gerar problemas e problemas e problemas. Mas quando eu penso, bom, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém, nem tudo é proveitoso, nem tudo é bom para mim, e mais, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, talvez nós tenhamos que grifar o não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu acho que esse é o grande lance. Porque se tem uma coisa que a droga faz, além de dar um barato, de dar um prazer, é estabelecer domínio sobre nós. Isso é uma coisa comum de todo tipo de droga. Isso é uma coisa comum de droga lícita, como o álcool, por exemplo. Ela também busca nos deter e nos dominar. E isso é um problema muito maior das drogas ilícitas. Seja o crack, seja a cocaína, seja a maconha. Nos tirar e nos privar da liberdade. Então, a gente entra e o jovem muitas vezes se assimila a coisa da droga ou experimenta exatamente por uma coisa de prazer, de liberdade. Sou livre, sou jovem, posso curtir, posso fazer. E olha que coisa maluca, é exatamente essa sensação ou essa busca de liberdade que vai aprisioná-lo. Que vai torná-lo dominado por algo que pode, muito provavelmente, destruir a sua vida, destruir os seus relacionamentos afetivos, destruir a sua história. E esse é um desafio. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que é que nos domina além da droga? Porque eu falar para você, olha, não fica enchendo a cara no boteco. Eu falar para você, olha, não vai sair daqui e comprar uma pedra de crack que vai te fazer mal. Eu falar para você, olha, não vai cheirar e comprar um papelote de cocaína para você cheirar porque isso vai te destruir. Volto a dizer, mais do mesmo. Agora, dizer para você, olha, cuidado para que nenhuma coisa aparente e, a princípio, boa deste mundo, a princípio permitida, a princípio dentro da lei, a princípio dentro da ordem, te domine e te faça escravo. Bom, aí já dá para a gente pensar um pouco. Porque hoje há uma série de dependências, de vícios e de compulsões que não tem a ver necessariamente com drogadição. Por exemplo, uma delas, a gente pode falar de drogas medicamentosas. Por princípio, droga medicamentosa é boa, é para curar, é para tratar, é para cuidar da nossa saúde, é para aliviar a nossa dor. Mas quantas vezes a gente vê pessoas que não estão aí acendendo um cachimbo de crack, mas está tomando quilos de remédio para ser feliz, para parecer feliz, para ter um barato. Não é na maconha, não é na cocaína, não é no crack, é nos psicoativos, são nos antidepressivos e tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que remédio é ruim, que antidepressivo é do diabo, não estou dizendo isso. Volto a dizer, por princípio é bom, é importante, é necessário, é fundamental. O que seria de nós se não fossem os remédios, de todos eles. Mas também o que será de nós se a gente entrar e enveredar por um caminho de automedicação desenfreada, para curtir, para nos aliviar, achando que isso vai nos fazer bem.
e está causando cada vez mais mal. E a gente vive numa sociedade dopada, muitas vezes, de medicação. E especialmente daquelas que provocam qualquer tipo de prazer. E aí existem outras compulsões. Existe a compulsão do jogo. Pouco também no nosso contexto, não acontece tanto, né? Nossa história de proibição dos jogos. Aliás, existe uma história interessante sobre o jogo, que essa é verídica, de um pastor. O cara ligou para o pastor, mandou aquela perguntinha na internet, né? Esses pastores midiáticos. E o cara falou assim: pastor, ganhei na Mega Sena. E a pergunta é: devo dar o dízimo ou não devo dar o dízimo? Uma vez que me parece que é pecado jogar na Mega Sena. Aí o pastor fez aquela cara de pensando, né? O que eu faço agora? E aí o pastor falou: meu filho, de fato o irmão pecou jogando. Diz o pastor lá, televisivo. Mas não queira pecar 2 vezes. Então dê o seu dízimo, para que você não cometa o segundo pecado. Então fica a dica se você ganhou na Mega Sena, tá? Mas isso daí foi um pastor midiático. Bom, essa coisa do jogo talvez nos afete pouco, mas afeta alguns. O jogo, a brincadeira, o bilhar, um dominozinho, até um baralho no final de semana. Às vezes a gente vai para acampamento e tem tudo certo, legal, divertido. Mas a gente sabe que quando isso vira compulsão, a gente sabe que quando isso vira um vício, a gente sabe que quando o sujeito começa a passar noites e virar noites em casas de jogos, isso destrói família, isso acaba com o casamento, isso distancia os filhos, e aí se estabelece mais uma droga. Se estabelece mais uma coisa destrutiva que roubou a liberdade do sujeito, porque o domina e o subjuga. Tem um outro que, eu não sei se as meninas vão gostar muito e vão concordar muito. Mas uma compulsão do nosso tempo, e totalmente do nosso tempo, é a compulsão por compra. Não é comum, ou não é incomum, isso não afeta só as meninas, tá? Eu falei daqui das meninas, mas eu sei que tem muito marmanjo, também muito compulsivo por compra. E não é difícil você, em algum programa de TV, alguma coisa, entrevista as pessoas e diz: o que você faz quando você está triste para você ficar alegre? Eu vou ao shopping. Eu faço compras. Eu faço compras e as compras me deixam alegres. Eu já ouvi relatos de gente me dizendo assim: nossa, mas me dá um prazer quando eu compro. Quando eu saio com aquelas sacolas na mão, aquilo me é tão bom, me eleva a alma. Ela quase que diz assim: me transcende, né? Eu vejo Deus nas sacolas, quase isso, né? Quase isso, eleva a minha alma, é quase um estado de êxtase, porque comprou, porque consumiu, porque gastou, e isso também gera compulsão. Isso também gera problema grave, especialmente se você não tem como pagar depois, né? Especialmente. E aí a gente olha lá o limite do banco, e a gente vê lá o limite de cheque especial, a gente acha que aquele dinheiro é nosso, né? Você acha que aquele dinheiro é seu, mas não é seu. Aqueles 3 mil, 4 mil, 1.000, 2.000, 10 mil do cheque especial, não é seu. O banco está dizendo assim: gaste esse dinheiro todo e você vai me pagar mais de 200% de juros ao ano. É isso que o banco está te dizendo. E a gente vê o limite do cartão de crédito e a gente diz: nossa, eu tenho limite, posso gastar. Lógico, né? E aí, não é assim não. Não é assim não, né, Cris? Amorzinho, minha esposa está ali ao fundo. Não é assim não. Tem que lembrar, sempre tem que lembrar, importantíssimo. Então, a gente brinca, faz piada, mas é muito sério. É muito sério. Isso daqui gera divórcio. Problema de casal grave em função de compulsão de despesa. Por parte da mulher e por parte do cara também. Não tem essa não. Bom, tem gente que tem compulsão por atividade física. Poucas coisas são mais prazerosas e fazem mais bem ao corpo do que a atividade física. Haja vista, eu tenho feito pouco, confesso, dá para perceber.
Mas é muito legal. É muito legal fazer atividade física, faz muito bem, né? Estão desenvolvendo aí uma teologia do corpo. Ziel Machado gosta muito de falar isso porque ele virou corredor, gosta muito de falar de uma teologia do corpo, do cuidado com o corpo, do exercício. E de fato é bacana, é bom, faz bem. Mas isso também exagerado vira compulsão. Isso está catalogado como doença psíquica. É uma doença psíquica a pessoa que vive malhando, que vive treinando, que tem compulsão por exercício físico e que não faz outra coisa senão malhar, treinar e cuidar da alimentação e tirar foto no espelho para postar no Facebook. Lógico, né? Depois de tanta malhação. Tem que ter um selfie. Isso também é compulsão. Isso também rouba liberdades. Isso também traz dominação. E aí, a gente vai. Tem os chamados workaholics, que até um tempo atrás se orgulhavam de dizer, eu sou um workaholic. Eu trabalho sem parar. Eu sou viciado em trabalho. E aí a gente depois começa a colher os frutos de um pai, de uma mãe viciado em trabalho. Compulsivamente trabalhador. Olha que coisa maluca. Você percebe que são coisas, a princípio, muito boas. A princípio, fundamentais para a vida. A gente precisa consumir. A gente precisa trabalhar. A gente precisa dar uma malhadinha para não ficar assim com a barriga igual a do pastor. A gente precisa fazer um monte de coisa que são legais e que são importantes. Mas percebe que Paulo está dizendo assim, olha, tudo isso te é lícito. Tudo isso está dentro da lei, tudo isso está dentro da norma, tudo isso faz bem, inclusive. Mas se alguma dessas coisas te dominar, você está morto. Ou melhor, você está dominado. Você está preso em cadeias. E quando a palavra de Deus e Jesus diz, e vem, e a ação de Jesus em nós é exatamente uma ação libertadora, é também dessas coisas. É também disso. E a única coisa que pode, que deve dominar sobre nós, é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não nos subjuga, porque o Espírito de Deus não usurpa a nossa própria identidade, porque o Espírito de Deus não nos destrói e não destrói quem está à nossa volta, mas essas coisas exageradas irão nos destruir. Essas coisas exageradamente irão detonar com a gente. Tem gente que tem compulsão por comida, por exemplo. Olha que maluquice. Comer também é bom demais. Delícia comer, está na Bíblia. Eclesiastes diz, olha, come, bebe o teu vinho, curte com a tua mulher que Deus te deu, é isso aí. Mas quando isso vira uma compulsão, quando isso vira um desejo desenfreado, mais uma vez, isso te aprisiona. Existe uma coisa aqui, então, que jovem nenhum tem problema. Esse daqui não passa pela juventude, essa compulsão ou esse desejo, que é o da internet. Esse não nos afeta. Rede social, haja vista os nossos smartphones, os nossos tablets, que nos mantém conectados 24 horas por dia, que nos torna dependente. O sujeito acorda às 4 da manhã para ir ao banheiro, para beber água, ele tem que olhar se chegou algum e-mail, ele tem que olhar se tem algum recado no WhatsApp, ele tem que olhar se tem alguma atualização lá no Facebook. Olha que coisa maluca. Eu lembro que quando eu era assessor parlamentar, eu tinha teve uma época que eu trabalhava de assessor parlamentar e eu era missionário da Junta de Missões Mundiais. E era marido, né? Tem outras profissões também, tem outras coisas. Mas, enfim. E aí eu tinha que ter o telefone do gabinete, que era um Nextel, com rádio. Aí eu tinha que ter o telefone da Junta de Missões Mundiais, e todos esses eram presentes do trabalho. Meu gerente dizia, olha, nós vamos te dar um telefone. Nós vamos te dar um Nextel. Nós vamos te dar um smartphone com 3G de 100 mega. 3G assim, detonando para você. Engano nosso, né? Achando que é um bom presente. Achando que o nosso gerente, o nosso diretor, está nos presenteando com um smartphone. Ele está nos dando uma ferramenta de controle.
Ele está nos dando um negócio que é para quando ele nos ligar na madrugada. Ele falou assim, você não viu aí no seu WhatsApp, não? Você não viu aí o e-mail que eu acabei de te mandar? Não, mas são domingo, 3 da tarde. Então, mas eu te dei um smartphone para isso. É para você ver e-mail do trabalho domingo, 3 da tarde, ora. E a gente entra nesse negócio e de repente a gente nem sabe que está dentro, mas está. De repente a gente não consegue jantar com a esposa, porque a gente fica olhando as atualizações. Porque a gente tem que olhar o smartphone. Porque a gente tem que postar, porque jantar não é o barato. O barato é postar o jantar. Comer o prato bacana não é o barato. O barato é postar no Instagram o prato bacana. Esse é legal. Diz que um vendedor um dia, um atendente, alguém pediu a comida no balcão, e ao invés do cara perguntar, é para comer agora ou é para levar? Ele disse, é para comer ou é para postar? Porque se for para postar, a gente dá mais uma embelezada no prato. Se for para comer, a gente cuida do sabor mesmo. Mas se for para postar, a gente coloca algumas coisas de plástico para ficar mais bonito. Assim, aí você posta. Vai ficar legal, seus amigos vão curtir, vão comentar. Esse é o nosso mundo. Esse é o caminho que a gente está trilhando. Né? Então a gente não fuma o cachimbo de crack, mas a gente não larga o smartphone. Uns têm cachimbo, outros têm smartphone. Outros têm tablet. Outros têm outras coisas. Outras drogas, outras compulsões. Outras coisas que o aprisionam. Outras coisas que tomam a sua atenção. Outras coisas que se colocam entre você e quem você ama. Outras coisas. Há uma coisa também que a gente se vê enredado nela, mas que a gente precisa estabelecer uma atenção, é a religião. Karl Marx disse, a religião é o ópio do povo. E Karl Marx disse isso no contexto de que o ópio era uma droga bastante utilizada, importada da China, da papoula. E por que a religião é o ópio do povo, no sentido de que é a droga do povo? Porque há modelos religiosos e discursos religiosos que são, ao invés de libertadores, que são aprisionadores. Que são anestésicos, que tiram a pessoa do mundo e da realidade. Que são profundamente alienantes de tudo que está à volta. E contra isso, ou olhando para isso, Karl Marx disse, a religião é o ópio do povo. Ora, a gente está vendo os conflitos Israel e Palestina. A gente está vendo a desproporção de mortes. A gente está vendo o quanto Israel é muito mais armado. O quanto Israel mata mais e mata muito palestino. Mas nós temos uma tendência religiosa a achar que Israel está com a razão. Morrem 100 palestinos para morrer um israelita. Mas Israel está com a razão. Por que você acha? Você entende de política internacional? Você entende de geopolítica? Não. Eu sou religioso mesmo. É por isso que eu acho que Israel vai estar sempre com a razão. Eu sou religioso. E a gente atropela, e a gente não entende, e a gente fala bobeira daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não olhou, daquilo que a gente não investigou. Por quê? Porque a religião nos aliena, nos aprisiona a um discurso, nos aprisiona a um modelo mental, que muitas vezes não é aquilo que Deus quis para nós. E quando a gente vai pensar nessa coisa da religião, a gente tem que lembrar do próprio Jesus, que foi um sujeito insurreto, um sujeito provocativo contra a religião e o modelo religioso estabelecido. Ele disse para os fariseus, olha, vocês estão colocando sobre as pessoas um jugo que nem vocês podem carregar. Em outras palavras, vocês estão aprisionando as pessoas. Vocês estão deixando as pessoas dependentes não de Deus, dependentes das suas leis, do seu modelo, da sua religião. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com vocês. E de vocês eu quero distância.
Vocês são inclusive uma raça de víboras. É isso que Jesus diz para os israelitas que a gente defende hoje às vezes. Mas ele disse lá atrás. Ao menos para os fariseus, para os escribas, para aqueles caras lá. Entende que o tanto de coisa que pode nos enredar, o tanto de coisa que pode nos prender, o tanto de coisa que pode roubar a liberdade que Deus nos deu, e que se não deu, quer nos dar, a liberdade da qual Cristo morreu para nos oferecer. Mas a gente, o tempo todo, corre o risco de nos enredar nela, de nos envolver nela, de nos prender nela. E com isso, ficarmos profundamente aprisionados. Bom, não vou nem falar dos toques, dos transtornos obsessivos compulsivos. Para isso eu recomendo a peça mesmo. Toque, toque, é muito boa. Nem falar das neuroses. Há um sem número de neuroses. Mas talvez a última coisa que eu quero falar a respeito desses riscos e desses enredamentos, talvez sejam as drogas anestesiantes e as drogas analgésicas. Essas são muito perigosas. E essas parece que nós tomamos toda hora, inclusive religiosamente falando. E é um perigo a anestesia, né? A anestesia é ótimo porque resolveu o problema da cirurgia, da dor na cirurgia, de um monte de coisa. Mas ela é ruim quando você vai no dentista com dor de dente e ele te atende no sábado à tarde e ele diz, olha, eu vou aplicar uma anestesia aqui, eu vou pôr um algodãozinho de xilocaína dentro do seu buraco aí do canal, mas você volta aqui segunda-feira para fazer o canal, eu não estou tratando o seu dente. Eu estou te dando um anestésico para tirar sua dor. E aí acabou a dor, amigão. Segunda-feira você fala, não vou no dentista nada, não está doendo. Vou seguir a vida, vou para o trabalho, vou para a faculdade. Não preciso ir no dentista, não está mais doendo. Mas o buraco está lá. A infecção está lá. O problema está lá. Então, há coisas que funcionam como anestésicos na nossa vida, que resolve como um algodãozinho de xilocaína, mas se você não tratar, não vai resolver, vai ficar lá. Às vezes a gente atende casal em crise, e a gente diz, a gente conversa, e a gente fala, ó, a gente precisa fazer um caminho. A gente precisa de mais conversas. E aí o casal some. A gente fala, vai dar errado em algum lugar. Em algum momento vai dar, porque não tratou, a menos que trate. Mas por vezes não trata. E aí estoura pior. E aí vem pior. Por quê? Porque só põe o anestésico. Só tira a dor. Só põe a droguinha que dá o baratinho ali na hora. Mas que vai afundar mais a pessoa. Eu entendo um pouco de lesão no joelho, né? Eu já operei 5 vezes o joelho. E uma das coisas ruins para a articulação, os médicos me corrijam se eu estiver errado, mas uma das coisas ruins que é muito usado para atletas de alto nível é a infiltração. Que é o quê? Que é um analgésico potente, aplicado direto na articulação. Coloca uma agulha lá e pum! Passa a dor. Jogador de futebol faz muito isso. Passa a dor e o cara vai para o jogo, e vamos que vamos. Só que essas infiltrações, ela enfraquece tendões e ligamentos. Então, quanto mais infiltração, mais enfraquecido se torna o tendão, o ligamento, a articulação. O que acontece na hora do esforço? Rompe. Há pouco tempo visitei meu primo com uma ruptura de tendão patelar. Falei, como é que você rompeu brincando? Ele falou, cara, eu já tomei umas 4 infiltrações aqui. Falei, tá explicado. Estava com dor, tomava infiltração, ia jogar bola. O dor de novo, infiltração de novo, vai jogar bola. Uma hora vai romper. Porque ele não tratou a lesão. Ele colocou um anestésico, ele colocou uma droguinha lá. Colocou uma droguinha, tirou a dor e foi para o jogo. Então eu quero te dizer que não faça uso da religião ou do culto dominical como um anestésico.
que está tudo errado, você vem para a igreja no domingo, canta alguns louvores, fecha o olho, levanta a mão, ouve um sermão, vai embora e diz: os meus problemas estão resolvidos. Está tudo resolvido. Não necessariamente está tudo resolvido. Há muita coisa que Deus faz aqui, sim. Eu creio que Deus cura nas ministrações. Eu creio que a palavra de Deus é profundamente transformadora. E há muita coisa que Deus pode, que Deus faz aqui, sim. Mas há um tanto de outras coisas que você precisa ir mais fundo no tratamento. Que você precise ir mais adiante para se ver liberto de fato. Para se ver curado de fato. E aí eu vou com você, já caminhando para o final, para o texto de Tiago. E no texto de Tiago diz assim: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessais as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós confessamos para sermos perdoados. Aliás, nós oramos para sermos perdoados, mas nós confessamos uns aos outros para sermos sarados. Esse é o lance. Tem coisa que não é o culto de domingo que vai resolver. Tem coisa que você precisa confessar. Aliás, a cura, e aí os meninos da Cristolândia me ajudem, a cura para a droga começa com a confissão, certo? Eu preciso de tratamento. Eu tenho compulsões. Eu tenho coisas que me dominam. Eu tenho coisas que me enredam. Eu tenho coisas que se estabelecem entre mim e entre as pessoas que eu mais amo. Eu tenho. Eu tenho falta de perdão, eu tenho compulsões, eu tenho vícios, eu tenho. Eu preciso de cura. Eu preciso de ser tratado na minha alma, na minha mente. Há coisas que me dão prazer. As minhas sacolas de compra me dão enorme prazer, mas eu sei que eu preciso me curar disso. Eu sei que eu não posso ficar tomando esse antidepressivo sem tratamento médico, sem recomendação psiquiátrica, só para me dar um barato e eu dormir bem. Eu não posso. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso me tratar disso. Eu não posso brigar com a minha esposa e sair, correr meia hora na esteira e voltar a achar que está resolvido. Porque eu corri meia hora na esteira, acelerei um pouco, gerou um pouco de prazer no meu cérebro, porque eu corri, o suor, enfim. Eu não posso. Eu preciso tratar isso. Eu preciso conversar, eu preciso resolver. Eu preciso confessar. Eu preciso reconhecer. A minha luta com o meu pai até ele morrer foi: você é um dependente de álcool. E foi ele me dizer: eu não sou. Meu pai acordava tremendo, ia para o boteco beber às 7 da manhã. E quando eu conversava com ele sobre tratamento do álcool, ele dizia: eu não sou dependente. Eu tomo umas cachaçinhas porque eu gosto. Acho legal, meus amigos tomam, eu tomo também. Mas eu não sou dependente. Pai, só preciso ir para uma clínica. Não, vai para a clínica quem é dependente, fica aí caído. Eu não. Eu bebo minha cachaça e volto para casa. Aquele cair no sofá, né? Dormi o dia todo. Entende? E aí, se você não se reconhece dependente, se você não se reconhece enredado por alguma dessas coisas, de fato, você nunca vai conseguir se tratar. Porque o tratamento para qualquer dependência depende do arrependimento, da confissão, do reconhecimento. Eu sou o pecador. Eu sou um drogadito. Esse negócio me domina. Essa coisa está ficando maior do que eu posso controlar. Essa coisa está ficando maior do que eu. E esse negócio está me enredando, esse negócio está me dominando. Eu preciso me tratar. Eu preciso dizer: olha, eu preciso conversar com um amigo,
Eu preciso conversar com um psicólogo, eu preciso conversar com um pastor, eu preciso conversar com o meu médico, eu preciso conversar com a minha esposa, sei lá com quem você precisa conversar. Mas se alguma coisa dessas te enreda, te domina, te segura, te atrapalha a sua vida, toma o seu tempo mais do que deveria, toma a sua agenda mais do que deveria, você precisa se tratar. E não é no culto de hoje, não. Precisa se tratar mesmo. Você precisa se cuidar. Precisa cuidar do seu casamento. Precisa cuidar da sua saúde. Precisa cuidar da sua cabeça. Precisa cuidar do seu corpo. Precisa cuidar da sua vida. Precisa cuidar dos relacionamentos das pessoas que tem à sua volta, das pessoas que você ama e que te amam. Você precisa cuidar. E se tem alguma coisa que atrapalha, você precisa tirar. E se você não consegue sozinho, bem-vindo ao time. Pouquíssimos conseguem sozinhos. A gente precisa conseguir e fazer isso junto. Então eu queria terminar deixando esse recado para vocês. Deixando o texto bíblico de Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É esse o nosso espírito, o espírito que recebemos e o único espírito que pode ter poder sobre nós. A única coisa que pode atuar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, justamente porque ele nos usurpa. Justamente porque ele não nos torna cativos, mas exatamente porque ele nos torna livres. Exatamente porque ele nos dá liberdade. Traz saúde para a nossa alma, traz saúde para a nossa mente, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. Não se deixe dominar por nenhum espírito de escravidão. Nos terreiros de macumba, a expressão cavalo. Cavalo é o sujeito que recebe os espíritos malignos. Minha avó me ensinou, filho, não queira ser cavalo do diabo. Quando ela me via entrando em enrascada, pastor Olívia, ela me chamava e dizia, filho, não queira ser cavalo do diabo. Isso vai te destruir. Isso vai te matar. Porque se a gente entrar por esses caminhos, há um risco muito grande da gente ser cavalo do diabo. E se a gente ficar aqui, debaixo do Abba, o que nós seremos é templo do Espírito. Há uma diferença muito grande entre ser cavalo do diabo e ser templo do Espírito. E o que a gente quer, o que a palavra de Deus nos convoca, é para sermos templos do Espírito. Templos do Espírito de Deus.